hoje vai ser para apresentar a nossa nova cidade. Nós também saímos hoje para passear, para conhecer um pouco os pontos turísticos e decidimos levar vocês com a gente. E a nossa cidade, como a gente comentou em outro vídeo, é Rovigo, que é pra mim muito especial, porque eu tô literalmente voltando às origens da minha família, que são aqui das cidades da província de Rovigo. Eles não são de Rovigo, mas aqui da província. Então, em algum momento a gente vai lá conhecer também. Mas hoje a gente vai conhecer aqui o centro histórico da capital. Exato. Vamos passear um pouco, caminhar pela cidade, conhecer alguns pontos turísticos, apresentar para vocês um pouco da história desse lugar que a gente ainda está aprendendo também. E vamos aí, nós estamos começando exatamente daqui, ó. Na Praça Vitório Emanuele II, que é a praça principal da cidade. É uma praça que ela tem essa configuração já desde a era medieval. E é onde está aqui o comune da cidade, né? Então é a principal praça da cidade de Rovigo. Exato. E essa cidade não é só da época medieval não, tá? Ela é desde o Império Romano. Mas nós vamos contando isso aos poucos durante o vídeo, certo? Certo. Então, vamos passear um pouquinho. Vamos lá! Como eu disse, essa cidade ela é desde a época do Império Romano, só que não tem mais nada referente ao Império Romano, mas ela era muito forte também no período medieval. Inclusive essa praça é do período medieval, né, amor? Sim, na época medieval ela só tinha outro nome, ela se chamava Piazza Maggiore. O que acontece? Rovigo, no período da época medieval, ela era muito forte na sua produção de lã. Na produção de lã. Outras coisas vão vir depois, mas nesse momento da época medieval, ela era uma grande produtora de lã. Então aqui atrás de mim a gente tem onde hoje é o comune. E aqui se chama, essa loja que tem embaixo, né, que é essa parte coberta, é a loja dos notaio. Isso aqui já era usado desde 1270, se eu não me engano, 76, alguma coisa assim, pelos notaio. Notaio, se eu não me engano, são pessoas que fazem tipo serviço de cartório hoje, né, amor? Acredito que sim. Se eu não me engano, são isso, né? E eles já vinham aqui trabalhar com isso. E aí aqui atrás de mim a gente tem o Palazzo Roverella. Ele é um palácio renascentista, ele foi feito em 1474 pelo Bartolomeu Roverella, que é o mesmo nome do palácio, né? E hoje ele é uma pinacoteca. Então, o que aconteceu foi, em 1833, foi fundado a Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi, que ele reúne obras vênetas aqui da região do Vêneto, né? Que tem obras aí desde o século XV ao século XVIII, se eu não me engano, mas ele também conta com uma parte de um acervo arqueológico. Atualmente está tendo uma exposição do Renoir, que eu quero muito ir, então provavelmente a gente vai ter um vídeo lá de dentro mostrando tudo para vocês. Durante o século XII, a Rovigo pertencia à República de Veneza. E isso era muito cômodo para ela, porque era muito próspero, ela prosperava demais. E com isso, ela ficou por muitos e muitos séculos sobre a República de Veneza. Até que, aqui foi, nas guerras napoleônicas, Rovigo foi anexada à França. E ficou por um tempo dessa forma, e até que foi anexado ao reino da Lombardia Vêneto, que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então, deixou de fazer parte desse território italiano, que não existia ainda, né? A Itália ainda não existia, e ficou anexado ao Império Austro-Húngaro. Até que, em 3 de julho, 3, 5, 10, por ali, em julho de 1866, na Terceira Guerra de Independência da Itália, teve a formação do Reino da Itália, e assim Rovigo passou a fazer parte do Reino da Itália. Essa é a data, 10 de julho de 1866, o dia da libertação. Mas um pouquinho mais pra frente dela, a gente tem
família de mesmo nome. É um palácio de 1550, ele acabou ficando finalizado só em 1562 e ele cria um contraponto ao Palácio Roverella, que é esse aqui que tá aqui do outro lado, ele fica um à frente do outro. O Roverella, ele tem uma linguagem que é do Renascimento de ferrarense, né, de Ferrara, enquanto o Roncalli, ele tem uma linguagem do Renascimento Vêneto. E aí ele tem no primeiro andar a ordem dórica e na parte superior eles trabalharam na arquitetura a ordem jônica. Em 1574, esse palácio ele foi considerado um dos mais bonitos aqui de Rovigo e por isso ele foi escolhido para receber, na verdade, o rei da França e da Polônia, que ficou aí, falou que ele adorou, achou super bonito. E uma curiosidade é que esse palácio ele ficou com a família até 1881. Então, até teoricamente, bem recentemente, ele ainda era da família. A cidade de Rovigo é uma cidade que fica ao nordeste da Itália, exatamente na região de Vêneto. É uma região muito importante, na verdade, para os descendentes de cidadania italiana, dos descendentes de italianos, porque essa região de Vêneto, uma boa parte dos descendentes de italianos do Brasil, geralmente, quando se pede uma busca de um documento, muitas vezes é dessa região aqui. Meu antenato veio daqui, o da Gabi veio daqui, não de Rovigo, da região de Vêneto. O meu antenato é da região da província de Treviso, então, mas pertence também ao Vêneto. Então é muito comum encontrar alguém descendente da região de Vêneto. É uma cidade que tem ali em média de uns 52 mil habitantes. Isso para a Itália é uma cidade média. Estamos assim, equivalente a uma cidade no Brasil de 300 mil, 400 mil, também não dá para fazer um parâmetro, mas é considerada uma cidade de médio porte aqui da Itália. E agora nós estamos chegando aqui num ponto bem importante, né, amor? Sim, acho que talvez o ponto mais importante aqui da cidade, na verdade, é os remanescentes, né, as ruínas do castelo. O castelo, ele tem registros aí dele já de 920 e hoje restam, na verdade, apenas as duas torres deles, que é a Torre Donà, que é considerada a torre mais alta da Itália toda, ela tem 51 metros, e a outra torre eu esqueci o nome. E o melhor, a gente não andou nem uma quadra. Torre Gramini. Okay. E bem na frente aqui das ruínas do castelo, a gente tem o Palazzo Angeli, que hoje ele é a sede da Faculdade de Direito da cidade de Ferrara, na verdade, mas eles têm a sede aqui em Rovigo. E ele é um palácio também que por dentro falam que ele é sensacional, tanto que ele também foi escolhido para receber alguns reis e imperadores, até mais do que o Roncalli, para ficarem aqui. Essas são as torres. É muito bonito, é muito bonito. Na verdade, essa praça aqui, deu pra ver que ele é bem movimentada e é muito charmosinha. E essa aqui é a maior torre. Eu achava que a torre de Pisa era maior. Aparentemente não vai ter muito ingresso para vender, não. Não sei se é fechado. Vamos subir aqui para ver se a gente encontra alguma coisa. Mas pelo visto aqui em cima é só mais um parque mesmo. Uma pracinha. Gente, em todos os cantinhos tem alguém sentado.
havíamos falado, durante a Idade Média, ela era uma grande produtora de lã. Porém, lá no século XII, ela passou a ser uma grande produtora de papel e ela fazia exploração de salinas, então era muito próspero nesse período. E a construção desse Duomo aqui tem história. Desde ali de 1964 já existem registros de uma pieve, né, que é uma pequena igreja ali, um oratório aqui na cidade. Porém, ele começou a ficar pequeno para demanda e falaram, em 1067, falaram, não, vamos construir uma nova igreja. Essa igreja ela foi construída em outro local, porém ela foi destruída por uma enchente pouquíssimos anos depois. Então em 1461 eles já iniciaram o projeto aí de um novo Duomo. Porém, já em 1600 e pouquinho, ele já precisou novamente de uma ampliação. Então foi um Duomo que foi crescendo muito. E aí eles falaram, ok, vamos então ter que fazer um Duomo grande. Então o projeto ele ficou nas mãos aí do Gerolamo Fridmerica. Ele era, na verdade, um assistente, um colaborador do Andrea Palladio, que é um arquiteto muito famoso aqui da Itália nesse período. Porque, pelo que a gente viu, parece que eles até pensaram ali em contratar o Palladio, mas o custo era muito elevado. Então ele fez esse projeto e em 1711 já estava praticamente pronto, ela foi consagrada, porém, e a outra igreja, né, que era a igreja antiga, ela foi demolida. Apesar dela ter sido inaugurada em 1711, ela só foi realmente finalizada em 1729, com exceção da cúpula, que só entrou aí em 1770. Porém, ela ainda teve problemas estruturais e só lá por volta de 1790 que conseguiram resolver essa questão. E existia aqui na frente um batistério. Só que em 1737 eles resolveram demolir esse batistério porque estava atrapalhando a visão aí da igreja, não estava bem posicionado, então eles resolveram que ele sairia. Tinha uma pintura lá dentro que as pessoas gostavam muito, de uma virgem, da Virgem Maria, né? E aí essa pintura ela foi... Tinha dentro desse batistério a pintura da Virgem da Graça e eles removeram essa pintura do batistério antes da demolição e levaram para dentro do Duomo. E a gente pode reparar que o Duomo não tem uma fachada finalizada, ela é em estrutura mesmo. Tiveram projetos e projetos ao longo do tempo, aí em 1700, 1800, até acho que início de 1900, tinham-se projetos para essas fachadas, projetos em mármore, projeto de vários tipos, um diferente do outro. No final, nenhum foi feito, então ela é considerada uma fachada inacabada. Que usa? Infelizmente está fechada, mas tá bom. Voltaremos outro dia. Vamos lá, vamos seguir! Bora! Para vocês a questão aqui da muralha de Rovigo. Rovigo tinha uma muralha, porém não tem nenhum registro histórico para falar exatamente de quando é essa muralha. Então, assim, acredita-se que ela já existia no século XIV, porém não se sabe se ela já estava por aqui antes disso. O mais curioso é que essa muralha ela tinha uma forma pentagonal. E inicialmente ela tinha 3 portas. As portas de San Giovanni e de Arca foram demolidas em 1845 e 53. E a porta de San Bartolomeu ela ainda existe até hoje. Além disso, ali no castelo, né, na parte da ruína do castelo que a gente estava, existia uma porta que era uma porta só para pedestre, mas também foi demolida em 1851. Gente, eu tô chorando, mas eu acho que o lápis de olho... escorrendo uma lágrima enquanto eu falo. É muita emoção, entendeu? Além disso, dessas portas, também existiam 3 torres de vigilância nessa muralha. Hoje existe só uma, que é a Torre Pirni, que tá aqui atrás de mim. As 3 torres, elas tinham 25 metros cada um. Depois disso, na época do Renascimento, foram adicionadas mais 2 portas. A porta de San Bartolomeu e a porta de San Francesco. A porta de San Francesco ela foi demolida em 1880, mais ou menos.
Então hoje a gente tem aí do remanescente da muralha a Torre Pirgue, a Porta Augustina, esses dois são originais da muralha, e a Porta de São Bartolomeu, aí da época do Renascimento. Continuando o nosso papo, porém ali no século XII, Rovigo já modificou um pouco a sua produção, passando também a se dedicar mais à questão da agrícola, que até hoje aqui é uma região muito forte na agricultura, onde eles cultivavam muito milho, arroz, e que é até hoje. Hoje em dia, também Rovigo é um grande produtor de vinhos, azeites, frutas, legumes. Então a agricultura ainda é o que predomina desde o século XII. Porém aqui também Rovigo é muito conhecido pelo seu carnaval e pelo seu Festival Internacional de Cinema de Rovigo. Quem sabe um dia a gente vai acabar indo nesse festival aí. Não é não, amor? Sim! E é isso. Vamos conhecer um pouquinho mais da cidade. Chegou aqui na Piazza Garibaldi, que chama assim devido a essa estátua de 1896, que foi colocada aqui para homenagear Giuseppe Garibaldi, que é um herói de guerra italiano. Mas o que eu achei mais interessante aqui na praça é que inicialmente nessa praça estava localizado a Chiesa di Santa Giustina. Porém, em 1809, com o domínio napoleônico, ele suspender, vamos dizer assim, as ordens religiosas e mandou demolir essa igreja. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma linha aqui em toda a praça que mostra onde estava essa igreja localizada, qual era o perímetro dela. E aqui na praça a gente também tem alguns outros edifícios muito interessantes, como o Teatro Social, o Palácio do Comércio e o Café Borsa, que é muito famoso. Ela é de 1293 e ela foi ampliada depois em 1400, porém na época napoleônica ela foi fechada e foi profanada em 1790 mais ou menos. E aí ela foi aberta 2 anos depois, 1797 ela foi profanada, 2 anos depois ela foi reaberta. E aí, quando foi demolida a igreja de Santa Giustina, passaram também a chamar aqui como Santa Giustina. Então essa passou a ser a igreja de São Francesco e Santa Giustina. A fachada ela é um pouquinho posterior, ela é de 1893. Esse local que a gente está indo agora é um local que foi construído lá na República de Veneza. Ele é um local que havia uma imagem por ali que as pessoas que possuíam uma peste, elas vinham para aclamar, para pedir socorro. E com isso começou a acumular muita gente. E com isso decidiram construir essa igreja para que as pessoas vão para essa igreja e não ficassem acumulando por ali. Vamos lá ver de qual que é.
como o Tauã disse, essa aqui é a igreja da Virgem del Socorro, que é o nome correto dela, mas ela é conhecida por La Rotonda por ter essa planta octagonal. O arquiteto dela é o Francesco Zaberlan e ele era um ajudante do Andrea Palladio. Então eu comentei lá na outra que era ele, mas na verdade eu confundi. O Palladio ele foi cotado para fazer essa igreja aqui e não aquela lá. Aquele outro arquiteto não tem nada a ver com o Palladio, quem tinha era o daqui. A cúpula foi instalada em 1603, mas ela precisou de alguns ajustes e ela foi finalizada em 1606. E o campanário ele foi projetado por Langena em 1665, só que ele só foi finalizado mais de 100 anos depois, em 1774. Então, essa aqui é a única igreja que está aberta e a gente vai poder conhecer. Que eles vinham aclamar, né, pela cura da doença deles. Então tá ali até hoje. E essa é a igreja que a Gabi acabou de falar. É bem bonita. Muito bonita por dentro, muito bonita mesmo. Olha, vou ser sincero, uma das igrejas mais bonitas que eu já vi. Uhum. Mas... acho que ela bate ali na Catedral de Pisa, logo em seguida, sabe? Mas ela cobra pra entrar. E... Não gosto de pagar pra entrar em igreja, não. A gente acha um pouco errado cobrar pra entrar em igreja. De qualquer forma, o Tauã colocou a mãozinha assim na cara do cara. E não cobrou a minha. Ele não cobrou a dele, cobrou €1 a menos na minha. Cobra 3 euros pra entrar, então eu paguei 2 e o Tauã não pagou nada. Exato. Mas a gente acha um pouco errado porque as pessoas têm que ter o direito de entrar na igreja pra rezar, né? Livre. Eu não acho correto pagar. A gente sabe que tem outros lugares da Itália aqui que pagam também, né? Provavelmente a gente vai passar por isso em Veneza. Sim. Mas assim, Veneza, você ainda fala, putz, aquele Duomo de Veneza é turista em cima de turista. Aqui não. Sabe, a gente não tá numa cidade tão turística assim pra que a igreja seja paga. Paga. Mas é isso, esse é o primeiro vídeo da cidade, da nossa nova cidade. Então vai aparecer muitas coisas de Rovigo, da mesma forma que sempre aparecia massa, dessa vez agora vai ser sim, vai aparecer Rovigo. Então, hoje nós vamos encerrando, apresentamos a nossa vizinhança, porque... Conhecemos também a nossa vizinhança. É verdade, conhecemos a nossa vizinhança porque a gente não conhecia. E vai vir outros vídeos e nós não saímos praticamente em volta da nossa casa. Tão pertinho. Mas tudo bem, então por hoje é isso. E nos vemos na próxima. Tchau!